Aleluia, tá feliz ainda, Foguinho? Diga pro seu irmão aí do lado, boa noite, Foguinho. Ai, que alegria, cara. Falei pro meu amigo ali, pro Marioto, falei, Marioto, como é que prega, cara? Essa música nos toca profundamente, sabe? Essa música é muito forte pra gente. E eu falei, cara, como é que prega? Ele falou, ainda tem mais. Falei, meu Deus, é verdade. Gente, estou muito feliz nessa noite. Cadê a minha mãe? Tá aí? Cadê ela? A minha mãe aqui. Fica de pé, mãe. Fica de pé. Olha que bênção, gente. Veio me visitar. Se vocês quiserem falar mal do pastor, fale com ela. Ela é responsável por me fazer aí, entendeu? Então, quiser falar mal, tiver qualquer defeito de fabricação, tá aqui, 0800. Você liga no call center ali e fale com ela. Gente, que alegria. Nós estamos na última mensagem da série Cristo em mim. É isso, gente. Gente, nós estamos na última mensagem da série Cristo em mim. Obrigado. Obrigado. E essa série foi tão poderosa na Poema aqui nesses dias, foi tão poderosa no nosso meio. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, cara, qual é a estação que a Poema Curitiba está vivendo? Ela está sendo falada nessas séries. Nós viemos falando, no final do ano passado, do sacerdócio real. Depois nós entramos nessa série Cristo em mim, que durou, acho que uns 2 meses. E nós falamos bastante do Cristo em mim, operando em mim. E depois nós falamos do Cristo a partir de mim. Nós falamos do Cristo ser gerado em nós. Nós falamos do amadurecimento, nós falamos dos frutos que Cristo tem gerado em nós. Nós falamos da pressão que nós estamos sofrendo nesses dias para o amadurecimento. Semana passada o Japa esteve aqui, e o Japa falou bastante sobre ser intencional no relacionamento com Cristo e com pessoas. E hoje eu quero terminar essa série falando um pouquinho mais disso. Então nós falamos de todos esses detalhes, do Cristo em mim, Cristo a partir de mim, frutos. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você como fazer para esse Cristo continuar em nós. Como que eu faço, Xandão, para todo dia o Cristo continuar em mim, operando em mim, falando comigo? Só existe uma maneira, irmão: morrendo para si mesmo, diminuindo para que Ele cresça, morrendo para si mesmo, para que Ele permaneça vivo em nós. Então esse tipo de mensagem que eu quero pregar hoje, o nome dessa mensagem é Morto com Cristo, Vivo para Deus. Que bonitinho, né? Morto com Cristo e vivo para Deus. Abra comigo em Lucas capítulo 9, verso 23. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 9, verso 23. Olha que lindo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem quiser perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Até aí. Gente, a Poema, quando começou, uma faísca da Poema, ela começou, em primeiro lugar, foi em São José dos Campos. E o Leandro, naquela época, ele era muito usado por profecias. Até hoje é, mas naquela época ele profetizava muito de cima do púlpito, tipo assim diz o Senhor para você. E ele apontava sobre as pessoas e ele revelava ali, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que a pessoa estava passando. Só que teve um dia que a igreja começou a crescer muito, começou a aglomerar de gente. Então o Leandro teve uma percepção que as pessoas não estavam ali por causa do Senhor, estavam ali por causa da profecia. É tipo assim: vou no culto à noite que vai rolar uma benção, vou receber uma benção, vou lá pegar a minha vitória. Então o Leandro disse assim para o Senhor: Deus, eu não quero profetizar mais na vida das pessoas, porque elas estão vindo aqui por causa da profecia, não por causa do Senhor. Então o Leandro passou a não profetizar mais de púlpito e começou a profetizar mais nas mesas, intencionalmente nas mesas. E nisso a igreja começou a minguar, as pessoas começaram a ir embora. Era o mesmo contexto usado na época aqui. Uma multidão seguia Jesus, uma multidão onde ele ia, cara, estamos lá todo mundo. Então Jesus para em algum momento e ele diz assim: ei, o que vocês estão querendo? Por que vocês estão no culto à noite na Poema? É a pergunta que eu tenho para nós hoje: o que a gente está fazendo aqui nessa noite?
O que nós estamos fazendo aqui hoje? Viemos receber uma benção ou viemos adorar ao único e digno dessa terra? Então Jesus chega e fala assim: olha aqui, rapaziada, vocês gostam de me seguir, ok, tá tudo certo. Só que agora vocês vão ter que negar a si mesmo. Vocês vão ter que abandonar a vida de vocês, abandonar a própria vida para me seguir. Então esse era o contexto da época. E por isso que você vê nesses dias, irmão, muito menos discípulos e muito mais multidão. Porque a multidão, ela sempre quer a bênção, mas os discípulos sempre quer o coração do noivo. Vamos lá, alguém. A multidão sempre quer aquilo que vai satisfazer ela, mas os discípulos falam: não importa o que está acontecendo ou não, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Vamos lá, alguém. Como diz o Danduque, o Jedi do Evangelho. Come on, somebody. Aleluia. Então olha que lindo, Jesus confronta as pessoas. Então Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha, a multidão não compõe a igreja. A multidão, ela não representa o segmento de Jesus. Mas o que representa seguir a Jesus é seguir a Jesus do modelo dele, na cultura dele, na ordem dele. Então a multidão não quer dizer nada, queridos, mas sim o seu coração entregue ao Senhor, sim a sua vida entregue ao Senhor, se tornando um discípulo parecido com Cristo. E o que significava carregar a sua cruz naquela época? Naquela época as pessoas que eram destinadas a carregar a sua própria cruz, era porque eles precisavam ser banidos da sociedade. Eles precisavam ser exterminados da sociedade. Carregar a cruz naquela época era a maior encenação de humilhação da história. Morrer crucificado era o pior tipo de morte naquela época. Então, quando Jesus fala: vocês precisam seguir a minha cruz, vocês precisam morrer para si, pegar a sua cruz e seguir-me. Qual era a ideia disso? Vocês vão sofrer por seguir ao meu nome. Vocês vão ser humilhados pelo meu nome. E todas as vezes que eles crucificavam alguém, eles estavam dizendo: ele é uma ameaça para a política nos dias atuais. A igreja é uma ameaça para os dias atuais, vamos banir ela. Sabe por que você é perseguido hoje pela política do Brasil? Sabe por que as pessoas querem acabar com a igreja? Sabe por que as pessoas querem acabar com a sua família? Sabe por que as pessoas querem que nossos filhos sejam discipulados pelo YouTube, TikTok? Porque a igreja no Brasil hoje e na terra representa uma ameaça para o mundo. E se você é cristão, meu amigo, dá tempo de você pegar o reprise lá do jogo que rolou hoje. Porque será perseguido por causa do nome do Senhor. O fato de você estar num culto, num ambiente desse aqui à noite, já é motivo para você ser uma ameaça na vida de alguém. Então de verdade eu te convido, cara, a mergulhar ainda mais no Senhor, a se fortalecer ainda mais no Senhor, pois os dias maus ainda chegarão. Irmão, a gente não sofre nem bullying aqui no Brasil. O máximo que os caras falam: você é crente, você é chato, você ficou louco, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. E a gente fica triste: ai, pastor falou que fizeram lavagem cerebral na minha cabeça. Glória a Deus, irmão. Gente, a minha mãe está aqui, ela orou por mim acho que uns 15 anos. Eu sou fruto da oração dela. Eu sou fruto das minhas tias. Minhas tias iam em casa, faziam macumbinha gospel para mim. Ficavam ungindo a minha cama quando eu ia para a balada. Falei: que papo que é esse? Eu sou fruto dessas doideiras de Jesus, cara. Eu sou fruto dessas orações malucas, dessas consagrações malucas. Amém? Então Jesus está dizendo para ele: cara, vocês vão seguir a mim, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer humilhação, vocês vão ter um sofrimento terrível. Porque a cruz que eu estou propondo é diferente da cruz do mundo. Porque a cruz do mundo me machucou, eu saio fora da igreja. Me machucou, falou assim comigo, eu não quero. Querido, a gente está construindo a própria cruz. A gente não deixa ninguém falar na nossa vida. A gente não deixa ninguém nos ofender. A gente não permite que nada de mal aconteça com a gente. É a cruz, é a nossa própria cruz que a gente está construindo. Então eu digo, fala para o seu irmão com muito carinho, para você não arrumar confusão, irmão. Fala assim para ele: o diabo sabe que a cruz tem o poder para te fazer semelhante a Cristo. Aleluia. Querido, é só pelo meio da cruz que nós nos tornamos discípulos e parecidos com Cristo. É por isso que o diabo não quer que você vá para lá, irmão. Porque a cruz é o único lugar
que nos mata, mas também nos leva para a ressurreição. A cruz é o único lugar que extermina o amor próprio e nos leva a ter amor ainda mais por Jesus. A cruz é o único lugar que nos abandona, nos arranca das paixões desse mundo e nos leva agora a ser apaixonado por Cristo. Querido, faz 14 anos que eu clamo para o Senhor: não arranque de mim as lágrimas dos meus olhos quando falar do Senhor. Está na hora da gente voltar a sofrer um batismo de lágrimas, um batismo de paixão novamente, irmão. Mas só a cruz, cara, você precisa negar a si mesmo. Você precisa abandonar o seu velho eu. Xandão, por que eu devo negar a mim mesmo? Porque todos os dias, cara, todos os dias nós somos tentados a fazer a coisa da carne, não as coisas do Senhor. E Jesus, meu amado irmão, não chamou você para ficar no Calvário olhando. Jesus chamou você para a cruz. Calvário é lugar de todo mundo ficar vendo a vida passar, irmão, mas a cruz é de você ver coisas mais altas, de você experimentar coisas mais altas. Aleluia. Então Jesus é o maior modelo de renúncia que nós temos hoje. Qual é o maior modelo, Xandão? Jesus. Jesus disse: ninguém renunciar a tudo por causa de mim não é digno de mim. Irmão, Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória, se despiu de toda a sua glória, para se tornar semelhante ao homem. Sabe o que é isso? É uma renúncia poderosa. Os homens de autoridade nesses dias serão homens de renúncia. O próprio Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Irmão, quem vai forçado para a cruz é ladrão, mas o Cristo foi como um cordeiro calado e mudo. Quem vai para a cruz é ladrão, mas o próprio Cristo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém pede para você dizimar, você dizima. Ninguém fala para você ir para o culto, você vai. Ninguém fala para você ir no GC, você vai. Ninguém fala para você ter relacionamento, você se relaciona. Ou seja, querido, é a renúncia do eu. Está frio, mas eu estou na igreja. Está chovendo, mas eu estou na igreja, estou com meus irmãos. É a renúncia do eu, para que Cristo viva em nós. Amém. Ai, pastor, mas estou sofrendo. Você não sabe a minha história, pastor. Irmão, não quero saber. Eu quero saber o que Cristo pode fazer por você. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Essa versão que eu vou ler, a Bíblia é a mensagem. Ela veio de Taubaté, essa mensagem. Essa versão. Olha só, gente, a mensagem, a linguagem. 1 Pedro capítulo 4, verso 1 até o 4. Portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando, e até mais, aprendam a pensar como Ele. Verso 2, pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito. O velho hábito pecaminoso de querer conseguir as coisas do modo de vocês. Meu Deus, gente. Posso continuar? Assim, serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer, em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. Verso 3, vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus, festa toda noite, bebedeira e depravação, mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Verso 4, obviamente os amigos da época não entendem porque vocês não os procuram mais. No entanto, vocês não têm obrigação de prestar conta a eles. Eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus. Aleluia. Pastor, eu estou sofrendo demais. Parece que eu estou na igreja, virou no girai a minha vida. Gente, uma amiga minha de Taubaté, ela mandou lá esses dias no meu Instagram: Xande, minha vida está uma bagunça. Eu, como assim? Comecei na igreja. Falei, e aí virou uma bagunça. Eu falei, não, Jesus está colocando no lugar. Ela já era uma bagunça. Jesus está colocando as coisas no lugar. Aleluia, tem um pentecostal aqui. Eu falei, já era uma bagunça, e agora Jesus começou a colocar a casa em ordem. Jesus começou a limpar você da depressão, começou a limpar você do espírito de morte, de facção, de um monte de coisa. Então o Senhor já está te tocando, está te mudando. Ela falou, cara, sabe o que é pior? Eu falei, o quê? A minha família quer me levar no psicólogo, porque falou que eu estou ficando louco. Eu falei, bem-vinda. Irmão, a gente canta todo direto. Quem já pisou no santo dos santos, não tem mais outro lugar para viver. Se você está bebendo da água da fonte Cristo Jesus, eu sou a água da vida.
Querido, você está ficando estragado nesses dias. Você não serve mais para o mundo. Se você for para o mundo, você não vai conseguir nem desviar. O mundo vai devolver o seu para nós, irmão. E nós vamos pegar você de volta. Aleluia. Está feliz, Foguinho? Então para de querer pecar, irmão. Você não vai conseguir, você já foi consagrado. Sabe o que significa consagrado? Quando você consagra alguém para o Senhor, você está dizendo assim: você não presta mais para nada, só para o uso exclusivo de Deus. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. É por isso que você não peca. É por isso que você não desvia. Porque quando você fala, eu vou desviar, o Espírito clama dentro de você: Abba, Pai. Abba, Pai. Daí você fica lá: digo a minha alma. Você fica: meu Deus, o que está acontecendo? Começo a sentir arrepio, estou arrepio. Pastor, estou arrepiando. A minha amiga falou: estou arrepiando. Eu falei: eu também. Vamos lá, cara. Aleluia. Então eu tenho um toque para você. Você quer parar de sofrer? Irmão, se você rompeu com o pecado, você vai sofrer. Porque agora é uma briga dentro de você, da carne e do espírito. Você vai sofrer. Quer parar de sofrer, volta a pecar. Quer parar de sofrer, volta para o mundão, volta para a balada, volta para as drogas, volta para a zoeira, volta a ficar maluco, volta a ficar... Você vai parar de sofrer. Mas se você está rompendo com o pecado de hoje em dia, com a sexualidade, com a traição, com a inveja, com a facção, com a mentalidade caída, do Adão caído, você vai começar a sofrer na sua carne, cara. Você fala: meu Deus, eu queria estar lá, mas alguma coisa fala para eu não ir. Eu queria estar fazendo coisa diferente, mas parece que não. Então você vai começar a sofrer esse tipo de coisa. Mas a Bíblia garante para nós, cara: pastor, eu estou na igreja, ninguém vem me visitar, eu estou quase pecando. Irmão, não dependa dos homens, dependa de um homem, de uma palavra que Jesus liberou para nós. Você não está sozinho. João capítulo 14, verso 16: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Quem é esse? O Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa consolador no original da palavra? Alguém que foi convocado a nos ajudar. Sabe quando ele fala aqui: deixarei o consolador para vocês? É o Espírito Santo de Deus morando dentro de um homem pecaminoso como eu. Então que esse papo que você peca, o Espírito Santo vai embora, irmão, é balela. Como que vai embora? Se o Espírito de Deus, a Bíblia garante que é Ele que nos convence do pecado e do juízo, como que você peca, o Espírito Santo vai embora? Se Ele for embora, quem que vai convencer você que você está errado, irmão? Às vezes a gente está errado, o Espírito Santo não convence, mas a nossa esposa convence às vezes. Você quer casar, você está ligado? Não sei onde que eu estava ontem, alguém falou assim: não, Deus não falou comigo. Daí a esposa falou assim: mas eu já estou sentindo umas coisas também, de mudar algumas coisas. Daí eu falei: irmão, acho que você não está escutando a Deus. Se a sua mulher está escutando, é porque Deus falou com você não escutou, você é cabeçudo, e agora a sua esposa está ouvindo a Deus, e agora já era, irmão. Porque se o Espírito Santo está falando, e a mulher começou a falar, a mulher vai falar até a volta de Cristo, irmão. Então, homem, em nome de Jesus, responda a sua mulher, pelo amor de Deus. Aí, ó, Deus está falando. Então olha só, consolador significa estar ao lado de alguém, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal. Gente, essa semana um homem mandou uma mensagem para nós: pastor, eu estou mal, porque a igreja não me ajudou, pastores não me ajudaram, e nem Deus fez o que eu pedi, eu perdi a fé. Irmão, de verdade, se uma pessoa não se dá bem com Deus, que é gracioso, misericordioso, amoroso, longânimo, vai se dar bem com mais quem na terra? Gente, se a gente não se dá bem com Deus, que é amoroso, que é Pai, a gente não vai se dar bem com o resto da terra. Então as pessoas, elas querem colocar um empecilho, elas querem acusar alguém pela falha dela, elas querem acusar alguém pela falta de posicionamento dela. E de verdade, o Espírito Santo não foi dado para resolver problema de ninguém, irmão. Ele foi dado na nossa fraqueza. O Espírito Santo não foi dado para resolver problema de ninguém, ele foi nos dado na fraqueza. Quantas vezes você e eu já tivemos que dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir.
Não sei se você já fez isso, eu já. Várias vezes. Eu não aguento mais, eu vou desistir. Completamente fraco. Mas a Bíblia garante que o apóstolo Paulo diz: é quando eu sou fraco que eu sou forte. De repente você sai dali, você chora tudo, você sai dali, parece que você está renovado, parece que um caminhão passou em cima de você. E isso é o Espírito Santo, irmão, te ajudando na fraqueza. Então a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, verso 8: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos lá, alguém. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Gente, a medida, o mundo pode dar a paz para a gente? Não. Aí tem gente que fala assim: pastor, mas eu não sou desse mundo. Eu falo: pastor, eu não sou desse mundo. Mas você está no mundo, irmão. Você não é um bebezão de Júpiter ainda que subiu o planeta de nave espacial. Você está aqui, você é daqui no mundo, irmão. E aí, o mundo pode dar paz? Não. O mundo tem fé? Não. É por isso que o mundo está de ponta cabeça. O mundo dá amor? Não. Ai, pastor, mas eu tenho pensamentos positivos. Irmão, isso é canção do Bob Marley. Positive vibration. Isso não tem nada a ver com fé. Isso não tem nada a ver. Isso é canção do Bob Marley. Então qual é a fé que vai ressecar nesses dias? Qual é o amor que vai se dissipar nesses dias? Qual é o amor que está esfriando nesses dias? À medida que a igreja vai avançando para que Cristo volte, é à medida que ela também vai perdendo o seu amor, a sua fé e a sua paixão. De quem que é o amor? Da igreja. Isso é um alerta para todo mundo que está aqui dentro. Qual é o amor que vai se esfriar? O da igreja. Por causa do quê? Da maldade que tem por aí. Daniel capítulo 5, verso 13. Daniel se apresenta diante do filho de Nabucodonosor e ele pergunta assim: você é o Daniel daquele que meu pai falava? Ou seja, ele está falando assim: você é aquele Daniel que orava 3 vezes por dia? Você é aquele Daniel que clamava a Deus com fervor? Você é aquele Daniel que não dava migué em ninguém, mas estava nos cultos, estava aleluiado, estava vibrante, estava pirando, estava respondendo a Deus? Você é ainda o mesmo homem que meu pai falava lá atrás? Você ainda é o mesmo homem que ora tantas horas por dia, que lê a Bíblia, se entrega ao Senhor dia após dia? Você ainda é esse homem? Essa foi a pergunta daquele jovem. Você ainda é o mesmo Daniel? Querido, se a gente está orando para Deus continuar fazendo a gente: Deus, eu não aguento mais orar, mas agora dá força para eu orar. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não tenho força mais. Será que a gente está acostumado com a igreja, irmãos? Será que a gente está acostumado com as pessoas que estão aqui dentro? Será que a gente está acostumado com o pastor, com a liderança dessa casa, com a adoração? Irmão, se a gente está acostumado com tudo isso, talvez a nossa fé e a nossa paixão nesses dias está diminuindo. E se estiver diminuindo, daqui a um tempo nós vamos começar a negligenciar essas coisas. Se nós se acostumarmos com o homem de Deus, nós vamos começar a negligenciar as coisas que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. Se a gente se acostumar com a igreja, nós vamos começar a negligenciar aquilo que a igreja está fazendo nesses dias. E talvez a nossa fé vai começar a ser desfalecida. E o pior disso, cara, quando a gente começa a desfalecer na fé, mas a gente tem uma posição, a gente não consegue mais mover as coisas no espírito, mas a gente começa agora a gerar coisas na carne. Irmão, Deus não responde à carne, Deus responde à fé. Deus não responde às coisas que são movidas na carne, Deus responde à fé. Ela é a base para todas as coisas. E como eu blindo isso, Xandão? Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então olha só, como que eu blindo isso, Xandão? Com a nossa mentalidade, com o nosso coração, buscando as coisas do alto. E gente, quando a Bíblia fala em buscar as coisas do alto, é você dar prioridade das coisas do céu, para que você possa dar prioridade e aplicar na sua vida aqui na terra. Buscar as coisas do alto, irmão, é não ficar olhando para o seu lado o que está acontecendo, mas buscar a instrução do céu. Quando Jesus disse no livro de Apocalipse: ei João, suba aqui,
Jesus está dizendo para ele: saia desse lugar de mediocridade, porque agora o que eu vou mostrar para vocês são coisas maiores e mais altas que você não viu e não experimentou. Irmão, você quer ver coisas mais altas e coisas mais poderosas em Cristo? Começa a andar em unidade com a igreja. Visita um GC, você vai ver o tanto de gente que está sendo curada, transformada, sendo amada, sendo empoderada para fazer obras maiores. Nós temos um casal aqui, o Rafa e a Pri, chegaram de Mato Grosso do Sul. Essa semana mandaram um vídeo para mim, acho que foi o Samuel, falou: mano, olha aqui, eles acabaram de mudar para um prédio lá no Uberaba, lá, um pouquinho para trás de casa. E o Samuel falou assim: mano, dá uma olhada nesse vídeo aqui. A vizinhança, cara, foi atrás desses dois e disse assim: vocês podem pregar o evangelho para nós, vocês podem fazer um culto aqui para nós. Aí eles vieram: o que vocês acham, pastor? Eu falei: o que eu acho? Aterroriza, irmão. Saqueia todo mundo que está na mão do diabo e traz para o reino. Quem sou eu para falar que vocês não vão pregar o evangelho para alguém? Quem sou eu? Querido, está havendo muita salvação nesses dias, muitas curas e transformações, mas você precisa tirar o olho da terra e começar a olhar mais para as coisas que Deus está fazendo. Aleluia. Lembra do Pedrão? Pedrão, ele olhava tanto para a terra, que quando Jesus morreu e foi embora, ele voltou a pescar. Porque Pedro tinha um olhar terreno, um Jesus terreno, e não um Jesus eterno. Sabe o que é isso? É a mesma coisa, trazendo para os dias de hoje, é a mesma coisa assim: não acredito, meu pastor prometeu tanta coisa para mim, agora mudou de igreja, não vou mais na igreja. Xandão, estou tão ferido porque prometeram o cargo. Mano, tem um vídeo do Ricardo Oliveira, jogador do Santos. Alguém conhece esse jogador? Vocês têm que ver esse vídeo, vou postar no Instagram. Ele na igreja, irmão, coisa mais linda do mundo. Prometeram para você vitória, te enganaram, me enganaram. Devia trazer o Ricardo Oliveira para pregar aqui, amor. Me enganaram, prometeram o cargo, me enganaram. Coitado do Ricardo Oliveira, cara. Encontrei com ele no Batel Grill uma vez, eu entrando, eu saindo, ele entrando, quase que eu abracei ele. Falei: posso orar por você? Eu fiquei com dó daquele meme. Te enganaram. Falei: bem-vindo, cara. Sabe o que estava acontecendo aqui? É tipo assim, sabe o que é, pastor? Prometeram o cargo para mim na igreja. Já faz 3 anos que eu estou na igreja. Eu canto, pastor. Falaram que ia colocar na banda de louvor, pastor, e agora não me colocam. Prometeram oportunidade para mim. Querido, existe uma oportunidade nessa noite, arrependam-se. Existe uma oportunidade, prega o evangelho a toda criatura. Essa é a oportunidade que nós temos nessa noite. Pastor, meu, eu estou desanimado porque prometeram um monte de coisa, cargos. Querido, quero abrir um parênteses aqui. Sabe qual é a maior treta dos últimos dias hoje? Nem é o diabo, porque o diabo ser expulso, ele vai embora e tchau. Mas mudar o caráter de um cristão, de um homem e de uma mulher é muito mais difícil. O diabo ser expulso em 3 segundos de oração, em nome de Jesus, sai, ele vai embora. Mas o ser humano é 5 anos para discipular, para mudar ele. É terrível. É terrível. Então qual é o parênteses hoje que eu quero abrir aqui? O que mais aparece na igreja hoje são pessoas machucadas na igreja, machucadas na caminhada. E eu vou responder por que você é machucado. Porque você serviu a homens, irmão. E todas as vezes que você vai servir a homens, você está dando o direito deles ferirem você. Xandão, eu estava de outra igreja, o pastor me feriu. Irmão, se o pastor te feriu, ele deve ser mais ferido ainda que você. Porque ele feriu uma pessoa, imagina a igreja inteira ferindo um pastor. Sabe o que é isso, irmão? A gente está vivo demais para nós mesmos, requerendo os nossos direitos, ao invés da gente morrer com Cristo e deixar o Senhor amassar a gente para a gente se parecer com Ele. Vamos lá, cara. Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Como para quem? Para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.
Irmão, nos ferimos e paramos a caminhada, porque nós queremos aprovação e plateia dos homens. Quando você começa a servir o Senhor, se dedicar ao Senhor, se as pessoas vão falar de você ou não, não importa, você não serve aos homens. Querido, quem trabalha, trabalha para receber, mas quem serve, serve porque já recebeu parte da herança. E a gente se frustra porque o pastor não elogiou o meu louvor hoje. Eu servi tão bem, fiz tão degradê da moda, o pastor nem falou do meu cabelo. Nós desanimamos por causa da popularidade. A maior briga no nosso meio hoje, nessa geração, chama-se popularidade, porque você não tem aplauso de ninguém, você desanima. Você posta vídeo no YouTube, você tem 5 visualizações, e você fala, isso não é para mim. Irmão, você cata o Instagram dos caras aí, você pega o Instagram dos caras, tem cara que tem milhões de seguidores. O cara abre uma live para nada, para mostrar uma formiga andando no chão. Você olha lá, tem 500 mil online assistindo o vídeo. Aí você cola, 300 mil pessoas olhando a live do cara, num negócio às vezes insignificante. Esses dias eu peguei aqui, eu estava sentado no tal Marioto ali, peguei o celular, fiz uma live no Instagram. Falei, vai bombar. Fiquei aqui, ó, filmando. Olhei para Marcelo e falei, irmão, olha o tanto de gente no meu Instagram. Sabe quantos tinha? 7. E sabe o que é o mais legal? Nenhum deles era da igreja. Vamos lá alguém. Vamos lá alguém. Tinha 7 que não eram convertidos. E um deles mandou até foguinho. Falei, olha lá, vou batizar. Vamos lá alguém. Ei, querido, tem uma jovem que eu conheci de 12 anos de idade, com mais de 10 mil seguidores no canal do YouTube. Começou a pregar o evangelho, começou a lançar palavras de bênção, palavras de vida sobre o povo. De repente, as visualizações caíram. E essa jovem falou, pastor, eu não quero mais porque ninguém vê meus vídeos. Eu falei, minha querida, quem tem que ver e aplaudir é o Senhor, não é os homens. Continua fazendo para o Senhor, porque a sua recompensa é dele. Nós temos uma jovem, cadê a Amanda? Está ali a Amanda Braga e a filha dela. Querido, eu estava pregando uma live em Taubaté. E de repente eu fiz um apelo. Não tinha plateia, não tinha ninguém, é só uma câmera no seu rosto. Então eu comecei a dizer na câmera, quem quer entregar a vida para Jesus? E só tinha os cameramen assim atrás lá de mim. Não tinha mais ninguém, não tinha plateia, era só 3 cameramen, eu e a câmera. E eles, aleluia! E eu dentro de mim, esses caras já se converteram, o que eles estão gritando? E eu comecei, alguém quer entregar a vida para Jesus? De repente a Amanda entra na live e fala, eu quero. E aí ela lança o telefone dela lá, as pessoas entram em contato com ela. 6 meses depois eu estou aqui em Curitiba, quem entra na igreja? A Amanda, recentemente batizamos ela e a filha dela. Cara, se você buscar popularidade nesses dias, você nunca vai tirar um sorriso celestial, você nunca vai tirar um sorriso do céu. A popularidade tem roubado os nossos corações, os nossos propósitos nesses dias. Não espere que as pessoas vão passar a mão na sua cabeça se você pregar o evangelho da verdade. Talvez não vão passar a mão na sua cabeça, mas talvez a sua cabeça pare numa bandeja, como foi a de João Batista. Não espere popularidade, porque o nosso ministério é que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua e Ele cresça, Ele cresça. Esse é o nosso ministério. Não permita, cara, não permita a popularidade ser um assaltante do seu coração nesses dias. Ninguém precisa ver o que está fazendo, irmão. O Senhor precisa ver. Aleluia, está feliz ainda? Xandão, por que você está pregando isso? Porque a maior tentação nesses dias, irmão, se chama poder. A maior tentação nesses dias se chama poder. Todo mundo aqui nessa sala, todo mundo aqui, eu e todo mundo, adora um elogio. E por que queremos ter poder? Para a gente ser semelhante a Deus. Todo mundo quer mandar. Todo mundo dentro dessa sala adora um elogio. Irmão, tem dia que eu prego aqui que eu falo, nossa, cara, Deus me usou. Aí eu entro no carro, a Marcela, e aí, amor, eu já falo, meu Deus, cara,
Amor, eu estava parecendo um Jedi. Amor, eu senti Deus nas minhas veias. O espírito do Dan Duque e do Mark Schubert veio sobre mim como vinho de Elias. Falei, meu Deus, amor. Gente, fico cheio do fogo de Deus, fico doido. Aí chega lá em casa, ela fala, a Lola fez cocô ali. Aí eu já falo, rabandaia sóvias. A louça. Faz 2 dias que você deixou aquele copo naquele canto. Eu falo, não fala assim com o apóstolo. Fala assim com o pastor. Eu sou ungido. Irmão, as foguinhas, nossa, é terrível, cara. Ô, glória, né? Mulherada, obrigado, viu? Vocês são demais. A próxima elogio é 3 vezes no cartão. Eu sou seu amigo. Cara, você fala, meu Deus, Deus me usou. Meu Deus, eu tenho seguidores. Eu tenho fama. Meu Deus. Cara, é poder, mas quando alguém vem com uma direção para você, falando que você errou, que você fez errado, irmão, a desculpa é imediata. Mas sabe por quê? Porque isso, não, mas sabe por quê? Porque aquilo, sabe por quê, pastor? É porque aconteceu isso. Irmão, a gente está cheio de resposta rápida. Cheinho. Então hoje o maior perigo nos tempos de hoje, irmão, chama-se poder. Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado no final dos 40 dias. Não é no início da caminhada que você é tentado, é no final dela. É quando você já está com o seu ministério reconhecido. É quando você já está com o seu nome por aí. É quando você já está com o nome da igreja bombando. É quando o culto está bombando. E ali vem a tentação. Qual é a tentação? Poder. A mesma tentação que veio para o Cristo no deserto foi: quer poder? Renda-se a mim. Quer poder? Se dobre. A maior tentação que nós vamos correr nesses dias, irmão, é se dobrar aquilo que os homens estão propondo, e não aquilo que o Senhor está propondo. Então, meu irmão, eu tenho um segredo para você. Quer abrir mão de poder? Sirva as pessoas. Esses dias eu cheguei para Marcela e falei, nossa, amor, quanto tempo que eu não ficava eu ficava na igreja entregando balinha, quanto tempo que eu não faço isso? Irmão, fui ali, fiquei de boa entregando balinha ali. As pessoas vinham, boa noite, seja bem-vindo à casa do Senhor. Pega uma balinha ungida. Pega uma balinha que vai te curar. E vocês tudo entrou aqui, irmão. Eu estava ali. E aí eu fazia assim, boa noite. Alguns de vocês fez assim, ó. Falei, meu Deus, cara, a mulher do Condor lá é mais da hora. Fala boa noite, pelo menos para mim. E os curitibinhos não vai falar boa noite. Aí entrava outro, eu, bom dia, irmão. Seja bem-vindo à casa do Senhor, que seu dia seja uma benção. O cara olhava assim, pegava a balinha. De repente eu subi no púlpito aqui, os irmãos fizeram assim, ó, meu Deus, era o pastor. Falei, e agora? Não falei boa noite pro pastor, eu te perdoo, tá? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu amo vocês, curitibinhas. Amo vocês, amigo. A minha mãe falou ontem, filho, você não quer mais voltar para Taubaté, né? Eu falei, não. E ela falou assim, porque você não fala mais nada sobre Taubaté? Eu falei, mãe, eu sou cidadão curitibano. A Ingrid falou assim, eu vou arrumar para você, como que é? Cidadão honorário? Que vai provar que eu sou curitibano? Eu tenho 3 pátrias, porque Taubaté é uma pátria, não, Mateus? Lá é cabuloso Taubaté. Sou curitibano e sou do céu. Eu estou na bênção, irmão. Sou curitibano. Falei, mãe, não vou voltar não, sou curitibano. Mas, queridos, quer abrir mão do poder, sirva as pessoas. Lucas capítulo 22, abra comigo. Capítulo 22, verso 25. Olha que bonito. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Então olha aí, igreja, vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, os que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Gente, uma das áreas que mais hoje é atingida dentro da igreja se chama diaconia. Diaconia significa servir ao próximo. Diaconia significa não pensar em si, mas pensar no próximo.
É por isso que as pessoas estão servindo aqui, porque elas não pensam nelas, elas pensam no bem-estar das pessoas que estão chegando aqui. E uma das áreas mais atingidas dentro da igreja é a diaconia. E por quê? Porque para servir alguém, irmão, você tem que abrir mão do poder. Vamos lá, alguém. Para servir alguém, você tem que abrir mão da fama, abrir mão do hype. Ontem o pessoal emprestou a minha casa para mim, ontem. É minha casa, mas eles emprestaram para mim, que eles chegaram lá para comer pizza. Eles não avisam, eles chegam, eles brotam, é igual Smurf, sai de trás da árvore. Gnomo, sai de cima, não sei da onde. Aí, pastor, nós vamos comer umas pizzas aqui. Eu falei, vocês estão falando? Beleza, eu posso participar? Não, você pode, pastor, você é bem-vindo na sua própria casa. Amém, então, obrigado. E aí sujaram um monte de copo, eu fiquei lavando. Aí o Samuel veio, deixa que eu lavo aí, cara. Eu falei, não, mano, tô de boa aqui, tô lavando o copinho aqui. Ele, sai daí, cara. Deixa que eu lavo o copo pra você, cara. Eu falei, Samuel, eu não sou um ser vivente, cara. Não sou um ser de outro mundo, eu sou humano, eu sou homem também, deixa eu lavar o copinho. Isso é o serviço. Então o serviço, ele precisa abrir mão do poder. Quem serve, irmão, abre mão do seu próprio direito, para dar direito para o outro. Isso é o evangelho. Agora 2 Samuel capítulo 16, verso 5, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Depois leia na sua casa, 2 Samuel capítulo 16, versos 5 até o 13. Ali, gente, olha que lindo, ali diz a história que Davi estava ali numa transição, estava fugindo dos seus inimigos de cavalo. E de repente, ali fala que tinha vários soldados do rei ao seu redor acompanhando ele. De repente levanta um homem chamado Simei, da linhagem de Saul. Então esse homem começa a apedrejar Davi. Pensa, ele está dando rolê lá no Barigui, lá vendo as capivaras de cavalo, cheio de soldados, os caras começam a tacar pedra. E aí começa a amaldiçoar Davi. Seja amaldiçoado, todo o mal que você cometeu aqui caia sobre você, todo o sangue que você gerou entre nós caia sobre você. E ele começa a tacar pedra, e Davi quietinho ali na dele. De repente os soldados de Davi falam assim, rei, qual que é desse cachorro morto aí? Podemos descer, podemos parar a carruagem aqui, parar tudo e arrancar a cabeça desse homem? Irmão, o poder muitas vezes vai revelar o coração das pessoas, mas o caráter vai revelar a essência de Cristo. Jesus, quando foi rejeitado, não lembro a cidade que ele estava passando lá, não lembro se era Samaria. De repente ele é rejeitado, os discípulos falam assim, Jesus, quer que a gente ore para cair fogo no céu e matar todo mundo? Virou facção, irmão. Tem poder, virou facção. Então eles começam a apedrejar Davi, Simei começa a apedrejar, e sabe qual é o nome de Simei? Enviado por Deus, repórter, aquele que ouve a Deus. Então ele começa a apedrejar, e Davi fala, não, ele foi enviado por Deus para me humilhar, ele foi enviado por Deus para me amaldiçoar. Irmão, todo mundo aqui nessa noite precisa ter um carrasco na vida. Olha para o seu irmão do lado e fala, você precisa de um carrasco. Você precisa de um cara que vai bater de frente. Quem é o seu carrasco? Tem uns que vai gritar, minha esposa, está amarrado, irmão. Todo mundo precisa de um Simei na vida. Quem é o Simei aqui? Os caras já ficam olhando para cada outro, né? Quem que vai me trair aqui? Quem que vai me xingar? Não é Judas, irmão, é Simei. Todo mundo precisa de um carrasco, irmão. Todo mundo precisa de um cara que vai empurrar você para a cruz. Qual é o seu Simei? Qual é o seu carrasco? É o seu chefe? É o seu parente? Quem é? Gente, nós vamos pregar um dia, tocar um dia num casamento lá em Joinville. E aí foi eu, Brisa, Diego, foi outros homens, amigos lá de Taubaté. E a gente ia tocar num casamento na igreja, e depois a gente tinha que sair e tocar lá no evento onde ia a festa. E aí a gente chegou na igreja, nós tínhamos uma amiga junto, a Nauana, e a Nauana ela começou a passar mal de fome, porque a gente não tinha comido nada, estava lá na igreja passando som. Então a pressão dela baixa, e a gente preocupado com ela, e os garotos lá da igreja falando assim pra gente, cara, vai logo, nós vamos atrasar, tem horário para passar som no outro lugar. E a gente, calma irmão, a menina está passando mal, você não está vendo, começou a vir a facção, irmão. Começou a manifestar o velho homem, todo mundo da Poema de Taubaté. Aí daqui a pouco alguém falou assim, mano, aquele gordinho é folgado. Eu falei, o gordinho dá para nós pegar na porrada. Porque ele não vai aguentar correr, eu também não aguento, então dá ver o que dá. Irmão, começou a nascer uma facção. Aí sabe o que os caras fizeram, irmão?
pegaram o carro e vazaram embora. Na época não tinha GPS. 2010, ali 2011, a gente não sabia usar nada. Perdido no meio de Joinville, eles falaram como era o lugar lá e vazaram. E a gente ali, cara, como assim? A gente foi pegar um pão de queijo, voltou, os caras não estavam mais na igreja. E a gente na porta da igreja com os instrumentos, 2 carros. Todo mundo assim, cara, não é possível. Daí saímos de carro para a cidade, andando e clamando, Deus, dá uma visão para nós. Era a oração, Deus, mostra para nós em visão aonde é esse lugar que eles estão para a gente chegar lá. Olha a loucura, irmão. De repente a gente entrou numas quebradas lá no meio do mato e foi andando umas ruas de terra, mal quebrada, cheio de mato para todo lado. Paramos o carro e a gente falou, cara, estamos perdidos aqui, meu. De repente para uma saveira do lado, irmão. O cara para e fala assim, aí rapaziada, estão perdidos? Eu falei, meu Deus, vai matar nós. Vai jogar no meio do mato, vai roubar os 2 carros e os instrumentos. Aí o Diego assim, não, estão perdidos. O cara falou, segue eu aí, irmão. Eu falei, cara, não segue. Nesse mato nós vamos morrer, cara. Já começamos a clamar pelo sangue de Jesus. E aí o cara falou, daí o Diego falou, não, vou seguir. Eu falei, cara, qualquer coisa, eu pulo do carro em andamento, saindo, você vai para lá. Irmão, quando a gente chega na casa do cara, o cara desce, que para com a saveira na frente de uma casa, desce e fala assim para nós, já volto. Eu falei, já era. Vai pegar a arma. Vai voltar e vai matar a gente, cara. Aí saiu todo mundo para fora do carro. Eu falei, sai do carro todo mundo, porque se ele der um tiro lá, nós corre no meio do mato. Sai. Irmão, o cara volta com uma lista. Lembra aquelas listas telefônicas amarelas? Alguém lembra aqui? Lembra disso? Você já é velho. Te peguei. Você deve estar beirando uns 90 anos já. Lembra, Miguel? A lista amarela, cara. Você ia lá, vou ligar para fulano e tal. Você tem que ficar ali, ó. 45 minutos depois você achava o nome do fulano para ligar para ele. E aí o cara saiu, cara, com uma lista amarela daquela lá telefônica. Colocou em cima do capô do carro, assim, ó. Como que é o lugar que vocês vão lá? Eu falei, era assim, assado. O outro falou, o cara falou que tinha isso. Ele falou, já sei. O nome é tal. Vocês estão longe daqui, mas vou ajudar vocês. Irmão, abriu na lista um mapa. Então ele pegou uma caneta e começou a contornar e falou assim, você vai pegar esse caminho, esse. Eu falei, tomara que ele não esteja mandando nós para o cativeiro. Mas, e ele começou aqui assim... Começou a desenhar e falou, vai por aqui. Daí a gente, obrigado. Mas como que vai decorar isso agora, né? Então ele foi e arrancou a folha. Toma, leva a folha. Irmão, quando a gente chega no lugar da festa, estava lá o gordinho e todo mundo. Eles olharam assim pra gente, nós chegamos já marchando. Daí eles olharam assim, e aí? Como vocês acharam? Aqui? Aí a gente começou assim, ó. Racandaia, sóvia. Deus mostrou numa visão para nós onde era. E a lista telefônica dentro do bolso aqui, ó. Eu não posso me rebaixar. Depois de tanta humilhação. Sou um homem de Deus espiritual. Começamos a orar em língua, gordinho. De repente a gente foi pro banheiro trocar de roupa, colocar terno. Estamos lá, passamos o som, nos arrumando. E o discurso era dentro assim. Vamos zoar esses caras. Vamos pegar os caras. De repente entra o Leandro, gente. O que está acontecendo aqui? Leandro, os caras fizeram isso para nós. Leandro, os caras nos maltrataram, nos desonraram. Leandro, é inadmissível isso. A gente viajou de Taubaté aqui para isso acontecer com a gente. O Leandro olhou para nós e falou assim, deixa eu falar um negócio para vocês, rapaziada. Eu vou pregar nas igrejas que não dão paz do Senhor para mim, não dão copo d'água, não dão oferta, não dão gasolina, não dão nada. E eu estou lá servindo a igreja por causa do Senhor. Sabe por que vocês estão assim? A gente por quê? Porque vocês estão vivos demais. Vocês querem sacanear o povo porque eles feriram vocês. E agora vocês querem sacanear eles. Vocês estão vivos demais para vocês. Na hora fizemos igual o Chaves, né? Pedimos perdão pro gordinho. Com muita raiva, mas a gente pediu. Querido, quando você para na multidão pelo seu mimimi, você está escapando da cruz, você está escapando de algo que só ela pode dar para você. A autoridade que você vai ter, irmão, é só depois da cruz, não é antes dela. A autoridade que Deus vai dar para você é depois que você estiver morto para si mais dele. Enquanto a gente estiver reclamando de tudo, estamos muito vivos para nós. E muito pouco vivo para Jesus. Algumas coisas vão acontecer depois da cruz, cara. Olha só Isaías capítulo 53, verso 7. Qual é o modelo de renúncia de Cristo para nós?
Olha isso aqui, Isaías capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calada, ele não abriu a sua boca. Como entender a humilhação de Jesus, sendo ele Deus? Como entender os sofrimentos de Jesus, sendo ele Deus? Como assim tomar tapa na cara, ser espancado? A coroa que era digno de um rei foi dada uma coroa de espinho na sua cabeça. Seu corpo foi dilacerado. Como entender esse sofrimento? Como entender esse tipo de renúncia? Como renunciar ao poder e à glória que ele tinha? Querido, quando ele está no Getsemane para ser preso, chegam os soldados e eles dizem assim: quem é Jesus? Ele diz: sou eu. Por que ele não disse: cara, eu vou mandar os anjos matar todo mundo, que eu não vou ser preso nada? E quando ele diz: sou eu, os homens caem. Quando os homens se levantam, eles fazem de novo a pergunta: quem é Jesus aqui? E ele disse: sou eu. Então os homens caem no chão no poder de novo. Pela terceira vez eles se levantam e eles perguntam: quem é Jesus aqui? E ele diz: sou eu a quem vocês vieram buscar. E aqueles homens caem no chão pela terceira vez. Irmão, você quer que Jesus derrube você no chão para você levantar nunca mais o mesmo? Quer que Jesus vai e mexa com a estrutura da sua casa para mudar toda ela? Quer que Jesus toque bruscamente nos seus filhos para eles começarem a queimar verdadeiramente por Deus? Persegue Jesus. Persegue Jesus, cara. Então, quando ele está ali para ser preso, Pedro saca a sua espada, seu sadre de luz, e você acha que ele deu para acertar a orelha, irmão? Deu para arrancar a cabeça. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, embainha a sua espada, porque você será ferida por ela também. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro e para todo mundo que está ali? É necessário que eu passe por toda essa humilhação. É necessário que eu passe por todo esse sofrimento. Irmão, passar por sofrimento, humilhação, não tem a ver com a sua condição financeira, não tem a ver com o seu status, não tem a ver com a sua fama. Passar por todo esse sofrimento de aniquilação do eu, não tem a ver com isso, tem a ver com a vontade de Deus. Como entender um homem que está na cruz e alguém levanta uma vara de sopo com uma esponja embebida em vinagre e coloca na boca de Jesus? E a Bíblia diz que após ter experimentado, ele entregou o seu corpo à morte, o seu espírito. Aquela vara de sopo, meu irmão, era usado pelos soldados romanos para limpar suas próprias nádegas, depois que eles faziam o número 2. Depois que eles faziam o número 2, eles usavam um banheiro coletivo. Então eles limpavam suas nádegas com aquela esponja. Limpava numa correntezinha de água que tinha ali na frente. E embebia aquela esponja em vinagre para desinfetar. Para quê? Para que o próximo que viesse usar o banheiro para fazer o número 2 usasse a mesma varinha, agora limpa e esterilizada. O seu Jesus e o meu Jesus estavam ali na cruz. E alguém, cara, pegou aquela vara e colocou na boca de Jesus. Como entender essa humilhação? Como entender esse amor? Um homem chamado Harry alguma coisa saiu da Europa sentido Estados Unidos num navio chamado Titanic. E esse homem era um pastor, ele estava indo pregar o evangelho, ele e suas 2 filhas. Então houve um naufrágio. Então quando começa a cair, o barco começa a afundar. Esse homem olha para as 2 filhas dele e ele diz assim: eu vou pregar o evangelho hoje como nunca.
Nós não temos outro dia para fazer isso, é agora. Não sabemos o amanhã. Então aquele barco naufraga e ele começa a gritar no mar: se você crê, será salvo tu e a tua casa. Se você crê, será salvo tu e tua casa. E aquele barco vai afundando, ele coloca o seu colete e está ali boiando no colete, num pedaço de madeira. De repente um homem começa a bater na água, ele escuta no meio daquela escuridão. E ele grita para aquele homem: ei, você já foi salvo? Aquele outro homem grita: não. Então ele grita de volta: se você crê, tu e a tua casa será salvo. A história diz que o Harry tira o seu colete, nada tem, aquele homem dá o colete para ele. Esse homem está vivo. Que amor é esse? Que humilhação é essa? A gente foi ajudar uma mulher aqui dessa igreja. Algumas semanas atrás, fizemos um apelo para entregar a vida para Jesus. Ela veio até aqui. E antes de ontem ela mandou um áudio para nós, um áudio de despedida. Depressão profunda. Patrícia, Dona Carla foram na casa dela, oraram, choraram. Fizemos tudo que a gente podia fazer por eles. E ontem ela mandou uma carta de despedida, um áudio. Eu recebi o áudio e eu mandei para a Marcela e para as meninas. E de repente a sobrinha dela me chamou e falou: nós perdemos a batalha. Eu falei: não. Ninguém pode julgar se ela foi salva ou não. Ela entregou a vida para Jesus aqui. Ninguém pode julgar. Então aquela mulher tomou um monte de remédio e tentou suicídio. E ontem ela estava no hospital de barriga para baixo para tentar reverter o quadro. Morte iminente, não ia escapar. Mandei para a Patrícia, falei: Pati, ora pelo amor de Deus, cara, que tristeza. Eu chorei, cara. E hoje a gente recebeu uma foto dela, ela já com a barriga para cima, voltando a respirar aos poucos. E a gente está preocupado com que ministério a gente vai ter na igreja. Vamos lá, alguém. A gente está preocupado se eu vou ter uma bênção na igreja ou não. Vamos lá, alguém. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Prega o evangelho. Não é possível que a gente venha de domingo a domingo e sai daqui as mesmas pessoas. Cara, o seu serviço, o evangelho não tem a ver com o seu umbigo, querido. Tem a ver com a sua renúncia para que alguém viva. Nós temos um homem aqui, um empresário nessa igreja. Chegou para um amigo nosso e disse assim: eu sei que você trabalha com missões, eu sei que você dá aula de futebol. Você está trabalhando comigo, só que agora é o seguinte, cara. Você vai procurar uma cancha para dar aula 2 vezes por semana de manhã. Eu vou continuar pagando o seu salário, você não vai vir trabalhar na parte da manhã, mas você vai escrever um projeto, nós vamos mostrar para o Xandão, e eu vou investir em você. Querido, o evangelho não é sobre você, cara. O evangelho é sobre aquele que morreu numa cruz, sangrou no madeiro, deu a vida, subiu aos céus, ressuscitou no 3º dia, está à direita de Deus Pai, e Ele está disponível nessa noite para salvar tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Então qual é a resposta disso, Xandão? Por que tanta humilhação? Porque o ministério de Cristo não está baseado em nossas ações, está baseado na vontade de Deus. Alguém aqui acorda de manhã querendo ser humilhado? Não sei, né? Tem louco para tudo, sei lá. Mas ninguém acorda de manhã e fala: vou chegar mais cedo no trabalho, só para ser humilhado. Vou chegar no trabalho só para ser humilhado. Irmão, se você almeja um ministério de Cristo na igreja ou fora dela, com Cristo, vai vir o sofrimento junto. Ninguém pode escapar desse sofrimento. E quem entendeu isso? O apóstolo Paulo. Olha só o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11. Gente, eu quero que todo mundo abra e leia isso comigo. Isso é muito forte. Eu quero dizer que os sofrimentos de Paulo, todos que os apóstolos viveram no antepassado, não tem nada semelhante que a gente possa passar na vida. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24.
Yeshua, Yeshua. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24, gente. Olha o apóstolo Paulo quando ele começa a entender o ministério cristocêntrico de Cristo. Vê se dá para nossa isso. Se fosse comigo já teria vazado. Verso 24: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, de assaltantes, de compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Verso 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Verso 28, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com toda a igreja, ou seja, já não basta ter problema na vida, tem que se preocupar com o problema dos outros. É isso que ele está falando aqui. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, uau, seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Verso 32, em Damasco o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Um homem que perseguia, agora sendo perseguido. Um homem que matava cristãos, agora correndo risco de morte. Olha o tanto de sofrimento do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, nos seus naufrágios, ele vai parar numa praia. Aí coloca uma fogueirinha lá, joga uma batata doce, uma cebola roxa lá passar. Começa a trocar ideia, de repente sai uma víbora, pica a mão dele. E ele continua na resenha. Como que pode? A cobra morde, ele faz assim. Vamos voltar aqui ao assunto? Olha só. Aí os caras começam a gritar, meu Deus, vai morrer, vai ficar inchado agora, já era, vai ficar roxo, vai morrer. Como ele não morre, o povo começa a falar, meu Deus, agora ele é um Deus. Dali o apóstolo Paulo vai para onde? Para Roma. O apóstolo Paulo ali fica preso 2 anos em Roma. E a Bíblia diz que ali ele era cuidado e guardado pela guarda pretoriana. Era a guarda de elite do imperador. Era tipo o BAEP do estado de São Paulo. Era tipo a Rony aqui de Curitiba. E ali ficava 3 soldados, manhã, tarde e noite, vigiando o apóstolo Paulo. Pensa, irmão, então Paulo começa a pregar o evangelho para os caras, manhã, tarde e noite, evangelho de manhã, evangelho de tarde e evangelho de noite. Em 2 anos, toda a guarda pretoriana está convertida. Filipenses capítulo 4, verso 22, Paulo fala, eu quero saudar os irmãos, especialmente a casa de quem? César. Sabe o que Paulo está dizendo? Salve! Me prenderam, mas eu ganhei os caras para Jesus. Me prenderam, mas eu preguei o evangelho, porque podem arrancar até a nossa cabeça, mas não podem calar o nosso espírito. Gente, eu fui fazer uma cirurgia da clavícula, cara, eu tenho medo de anestesia geral. E eu já vi cada coisa de amigos meus que foi anestesiado com anestesia geral. Os caras falam umas besteiras. Você deve ter conhecido alguém que veio da anestesia geral e falou besteira. Chavecou a mulher errada, e veio da esposa. Eu já escutei cada barbaridade. Eu tive um amigo, cara, que fez umas presepadas dessas. Eu falei, não é possível. Aí eu fui para a mesa de cirurgia, operar a clavícula. E aí eu falei para Marcelo, nossa, eu tenho medo, cara, vai que dá um revertério em mim nesse negócio. E eu volto falando umas besteiras. Aí a Marcela, não, amor, calma. De repente ela falou assim, o médico falou assim para Marcelo, ó, fique tranquilo. Seu marido vai fazer a cirurgia e ele vai voltar, e é uma cirurgia pesada. Ele vai ficar meio dopado, ele não vai se reconhecer muito, ele vai acordar no outro dia. Gente, eu estava tão nervoso que fez inverso o negócio. Era para eu ficar dopado, para eu ficar alucinado. Aí eu cheguei na minha cirurgia, fiquei igual o Cristo lá na cruz, lá esticaram meu braço assim.
Eu estava com tanto medo que eu falei, ô doutor, não vai acontecer nada, né, doutor? Vai ser rápido. Alexandre, fique sossegado. Eu falei, doutor, ele falou assim, fique tranquilo que eu vou colocar, eu vou dar uma caipirinha para você. Eu falei, está repreendido, doutor. Nada de caipirinha, doutor. Irmão, aplicou um negócio, um veneno lá, um remédio na minha veia que chamava caipirinha, mas eu vi estrela. Aí dormi. Só que eu acho que o meu subconsciente, cara, ele ficou meio ligado. Eu falei, eu não posso falar besteira. Aí que eu falo que a enfermeira é bonita, minha mulher, não dá. Gente, a hora que eu saio do centro cirúrgico, a mulher, Alexandre, eu aqui, ó, eu falei, será que eu morri, cara? Eu falei, oi, abri o olho, ela, oi, eu falei, estou vivo. Daí ela foi me empurrando assim, cara. Daí ela colocou numa sala, colocou uns negócios aqui para ver os pontos, como que ficou. Dela, tá vendo lá? E eu dopadão, doidão, gente. Foi um sucesso a cirurgia. Ela falou, foi, Alexandre. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, sabe quando o seu corpo quer falar coisa contrária, mas o seu espírito está lá clamando abapai? Eu falei, Deus, não deixa eu ir para minha carne, deixa eu ficar aqui mesmo. E eu, glória a Deus, vamos orar. Dela, calma, Alexandre, irmão. Chegou no quarto, estava a Marcela e meu pai lá, os dois quietinhos, esperando eu chegar, porque eu ia chegar dopado. Cheguei a milhão, parecia que estava dando um cavalo de pau. Ai! A Marcela, meu Deus! Falei, enfermeira, vamos orar. Ela, tá bom. Eu falei, não sai do quarto, vamos orar, dá a mão, põe eu sentado. Eu falei, cara, graças a Deus, eu tô vivo e não tô louco, então eu tô de Jesus. A Marcela falou, cara, você é doido. Eu falei, amor, é melhor ser doido do que fazer coisa errada. Irmão, daí teve a segunda parte, tive que operar a mão. Chego lá, o médico, ó, vai ter que ser anestesia geral. Eu falei, doutor, por favor, não, eu não gosto. Tem como fazer só o bracinho, porque daí eu não preciso dormir aqui, eu vou embora no mesmo dia. Daí tá bom, Alexandre, vamos operar só o braço, irmão. Alexandre, vou aplicar caipirinha. Eu falei, não aguento mais caipirinha. Fiquei lá com a mãozinha, cara, aplicou a caipirinha, já vi estrela de novo. Eu falei, não é possível, cara. Aí eles imobilizaram meu braço, cara, e eles ficavam falando entre eles, costurando a minha mão lá. Eu escutava a parafusadeira, cara. E eu assim, ó. Tudo bem, Alexandre? Tudo. Tá doendo? Não. Só que dentro de mim eu estava, Jesus, não deixa eu falar besteira. Meu subconsciente, não deixa eu falar besteira. Aí operou. Irmão, tira eu do carrinho, de novo. Levou eu para uma salinha de espera. A enfermeira veio. Oi, Alexandre, tudo bem? Eu falei, você conhece a minha igreja? Ela, você vai na igreja? Eu falei, eu vou. Como que é na Poema? Vamos para a igreja. Agora vocês querem saber da melhor, irmão? Ela está lá na Poema. Aleluia. Então, o dia que você for tomar um soro, você vai lembrar de mim. O dia que você for tomar injeção, você vai lembrar de mim. Vou pregar o evangelho. Depois que o apóstolo Paulo passa por tudo isso, passa toda essa transição, Filipenses capítulo 1, abra comigo, ele diz assim no verso 12, Filipenses capítulo 1, verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Você não está sofrendo à toa, irmão. Deus está moldando você para ficar a carinha dele. Deus não quer fazer em você um puxadinho do jeito brasileiro. Deus quer construir em mim e você uma morada eterna do Espírito dele. Aleluia. Meu Deus, velho. Um dia Estevão disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eles estão tacando pedra em mim. Jesus na cruz disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Querido, só quando a gente estiver morto para a gente mesmo, a gente vai começar a abençoar aqueles que nos perseguem. E a fala de Paulo no livro de Gálatas foi, já estou crucificado. E agora não vivo mais eu, não vivo mais as minhas vontades, as minhas ideias, mas Cristo vive em mim. E eu quero encerrar agora, se a banda puder me ajudar. Olha para o seu irmão, diga assim para ele, nós estamos aleluiados. Eu que inventei, eu tenho umas ideias.
Diga para o seu irmão de novo: estamos aleluiados. Estamos aleluiados. Pega foguinho. Eugênio? Estamos aleluiados. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, abra comigo. E a gente encerra, a gente ora. Ah, que alegria. O engraçado é que hoje de manhã, quando acabou o culto, um jovem veio falar comigo, falou: pastor, você não acredita, vou operar amanhã meu ombro. Eu falei: ih, cara. Eu falei: no subconsciente você clama a aba, senão você vai falar umas besteiras lá. Meu Deus, cara. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Olha só, nós estamos ficando aleluiados, irmão. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Entendeu, Marte? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pula aí no verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Ou seja, embora você entrou nessa noite aqui cabisbaixo, com o semblante caído, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você entrou com o semblante caído, desanimado, mas está saindo daqui aleluiado, renovado, cheio de esperança, cheio de fé, porque a esperança não está no evento, a esperança não está numa fala, não está num culto, não está nada. A esperança está em Cristo Jesus. Então olha só, verso 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Querido, o processo que você passa, a humilhação que você passa, nenhum culto de coach nessa terra pode dar somente aquilo que o Espírito Santo vai dar para você nesses dias. Nenhum evento, nenhuma conferência, nenhum curso de teologia pode dar para você aquilo que o Espírito Santo pode gerar no seu secreto. Mateus 6, verso 6. Todas as vezes com ourives, quem mexe com ouro, quando ele vai pegar um ouro para colocar na prateleira para vender, ele pega aquele pedacinho de metal ali de ouro, ele põe na lixadeira e aí é faísca para todo lado, irmão. Aí ele dá uma polidinha, pega umas marretas, vai batendo, vai lapidando, e depois ele dá uma polida de novo. Então ele vai, ele olha aquilo ali, ele não vê o reflexo dele, então ele fala: não está pronto ainda, vou mexer mais um pouco. Então ele pega aquele ouro e ele começa a lapidar de novo. Ele começa a bater, ele começa a esfolar na lixa, começa a sair faísca de novo. Então ele vai e faz o último processo, o polimento. E quando aquele ourive sabe que o ouro está pronto para venda, quando ele olha no ouro, ele vê o reflexo dele, e ele diz: agora está pronto para venda. Sabe quando que Jesus vai enviar alguns de nós aqui? Quando ele olhar para você e ver a face dele em você. Sabe quando alguns aqui vão ser levantados nossos dias no ministério e vai ser enviado? Quando Jesus olhar em você e ele olhar e falar: agora está a minha imagem e semelhança de novo. É por isso que você está sendo lapidado, é por isso que você está sendo humilhado. Querido, alguns aqui vão ser exaltados nesse tempo. Alguns aqui Deus vai dar fama nesses dias, porque Deus dá fama para nós. Alguns aqui passando pelo processo e suportando todas as coisas, o Senhor vai exaltar no meio do povo. O Senhor vai exaltar no meio da cidade. Pode anotar o que eu estou falando. Mas somente aqueles que não têm se rendido ao poder, mas têm se rendido ao nome, sobre todo nome nessa terra, chamado Cristo Jesus. Homens e mulheres fiéis, que não estão sendo lapidados por nada. Eu não aceito isso, não aceito nada disso, Xandão. São homens que estão rendidos, homens posicionados, homens quebrados,
Homens que perderam a esperança da vida na terra, mas agora se apegaram à vida e à esperança do céu. São essas coisas que nos fazem sair de casa para vir no culto à noite. São essas coisas que nos fazem atravessar uma cidade para ter relacionamento. São essas coisas que nos motivam a estar em comunhão com o povo. São essas coisas que fazem a gente negar a si mesmo. São essas coisas que fazem a gente pegar a nossa cruz e caminhar mais uma milha. Então, meu irmão, eu não aceito você vir falar nessa noite que você não aguenta mais. Eu não aceito você vir nessa noite dizer: Xandão, está difícil, eu não aguento mais. Porque é na fraqueza, querido, que a manifestação do Espírito de Deus te coloca de pé de novo, que te dá refrigério de novo, que te dá força, que te dá ânimo. É essa palavra que está sendo declarada hoje: eu sou do meu amado, meu amado é meu. Nada mais importa, nem a fama, nem o dinheiro, nem nada. Mas o que importa é se eu estou sendo imagem e semelhança do meu Jesus. O que me importa é se eu estou rendido com o meu coração quebrantado e contrito. Irmão, coração quebrantado e contrito é um coração que foi pego por Deus. É um coração que foi pego. Jesus pegou esse coração, ele está contrito. Você fala: ai meu Deus, arrepiei. Ai meu Deus, ai que gostoso essa unção. Ai Deus, que culto gostoso. Ai Deus, mas amanhã é segunda, meu chefe vai vir lá, o meu carrasco. Ai, não Deus, mas eu estou gostando. Esse é o coração quebrantado. E o coração contrito é aquele que foi pego. O quebrantado é o coração que foi pego, mas o contrito é aquele que respondeu a esse amor. O quebrantado, Jesus pegou ele, mas o contrito é aquele que você deu o seu coração. É aquele que se arrependeu. É aquele que falou: Senhor, toma minha vida, toma meu coração, toma minha casa, toma os meus sonhos, toma os meus planos. Ei, para você eu tenho uma palavra, Jeremias capítulo 29, verso 11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar, não de causar dano. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Vamos lá, alguém. Feche seus olhos comigo, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que não haja mais um mimimi nessa casa. Pai, nos cura de uma vez por todas as feridas que foram plantadas dentro de nós. Nos cura de toda, Senhor Jesus, enfermidade. Nos cura de toda a mente caída de Adão e nos coloca a mente de Cristo. Nos tira do comodismo, sim. Nos leva para a bendita cruz. A cruz que traz vida, que traz restauração. A cruz que dá acesso, não para ficar no átrio, mas acesso para entrar no santíssimo lugar e estar face a face com o Senhor. A cruz, Pai, nos leva para esse lugar. Senhor, se entrou alguém aqui desanimado, triste, dá forças hoje, renova novamente todas as coisas hoje, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus.